É fácil você se aproximar de uma criança. Até no primeiro momento ela pode te tratar com certo desdém, mas daqui a pouco você vai quebrando a barreira com ela e você se torna uma pessoa próxima. Ela ganha uma confiança em você. A criança tem um sistema que gira em torno de poucas necessidades. Nós não. O nosso mundo é muito complexo. E Jesus fala que se nós quisermos entrar no coração das coisas, no coração do mundo, nós precisamos alcançar essa simplicidade. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. A gente vai se construindo assim. Quanto mais eu permito que esse projeto de simplicidade tome conta do meu coração, maior é a possibilidade que eu tenho de ser uma resposta favorável ao mundo. Uma resposta que ajude a edificar. Já que existem tantas pessoas hoje não dispostas a edificar absolutamente nada. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Minha gente, não são só as toxinas que nos viciam. O ódio nos vicia. O preconceito nos vicia. Às vezes nós não temos coragem de pegar uma arma e matar o outro como aqueles fizeram lá em Paris. Mas a gente mata o outro de outra forma. Matamos com o nosso desprezo, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Apontamos para o outro de maneira cruel e ainda nos sentimos cristãos por isso. Quando não damos a outro a oportunidade de ser quem ele é, quando a gente o limita a ser aquele personagem que nós imaginamos. Eu não gosto daquela pessoa porque ela é assim, assim. Quem disse? Você imaginou assim. E Jesus nos ensina, nós que somos cristãos, compreendemos a eternidade como uma bonita e feliz oportunidade de estar em Deus e com as pessoas que amamos. Querer e buscar esse reino de Deus já nos dá a oportunidade de começar a construir este reino aqui hoje. Porque é natural que se eu quero viver essa eternidade, se eu busco merecer essa eternidade através das minhas atitudes, eu naturalmente serei uma pessoa melhor. Quem tem como meta o reino dos céus, vive essa proeza de tornar o reino humano também muito agradável. É quando a gente escolhe a diminuir as diferenças entre nós, quando a gente se dispõe a ser um pouco mais amoroso, a responder menos com ódio. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Jesus fala que para a gente alcançar esse reino, para a gente entrar no reino que é eterno, e nesse reino que já se antecipa aqui, a gente precisa se despojar.
ter um coração simples. É quando eu me disponho a não me apegar ao que é excesso. Você pode observar uma criança, a primeira compreensão que ela tem do mundo é a sua necessidade mais urgente. Ela não consegue ver além disso. O contexto de uma criança é muito simples. É um contexto muito simples, é muito direto, não tem muita complicação. À medida em que a gente vai ficando adulto, a gente vai complexificando a estrutura da nossa vida. Nós vamos tendo muitas necessidades, né? A gente vai construindo tantas estruturas para a gente ser feliz. Uma criança não. Solta uma criança num campo com seu pai, com sua mãe, uma bola, uma bicicleta, e o mundo está perfeito. Mas à medida em que a gente vai crescendo, nós vamos criando necessidades e a gente vai se distanciando cada vez mais da felicidade, porque a gente impõe tantas condições para a gente ser feliz que fica difícil atingir essa felicidade. Nós não podemos perder, nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Perder a oportunidade de fazer os nossos sofrimentos valerem a pena. E volto a dizer, se a gente não faz esse movimento da simplificação, da simplicidade, de simplificar os nossos processos, nós não vamos ser amigos de ninguém, porque nós vamos ficar sempre na antessala do preconceito, ou então na antessala do rancor, da mágoa e do ódio. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Hoje nós tivemos em Paris uma manifestação de ódio, de intolerância. Quando o nosso coração está visitado por este reino dos céus, esse desejo de merecer o reino, nós nos antecipamos com as nossas atitudes. É por isso que a proposta cristã, ela é profundamente existencial, ela abarca a nossa vida. Não é uma teoria que nos coloca apenas ajoelhados diante de um altar sagrado. O cristianismo é, antes de tudo, uma proposta de ter dentro da nossa cabeça, no nosso sistema mental, um jeito de ser e de viver. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se você tem isso, se você se dá o direito de ter isso, de descomplicar, de viver esse despojamento que te faz feliz, então está no caminho certo. Eu acho que essa é a mística que todos nós precisamos viver diariamente. Essa novidade que o ano pode representar, essa oportunidade que a gente tem de acreditar que alguma coisa pode ser diferente. Pode ser um ano maravilhoso, porque ele será maravilhoso não pelo conjunto de material do material que nós vamos alcançar. Não. Pode ser que a gente dê passos atrás, que a gente ganhe menos, que a gente opte por ter menos. Mas se a gente faz um investimento afetivo e espiritual este ano, eu quero que seja um ano onde eu vou amar muito. Eu quero estar presente na vida das pessoas que eu amo.
Eu quero estar presente na vida dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe. Eu quero estar presente na vida dos meus irmãos. Eu quero estar presente na vida dos que trabalham comigo. Eu quero optar por um ano que me faça ser mais criança, ser mais simples, com menos complicações. Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. E nós temos muitos dias pela frente para fazer essa faxina da alma, fora tudo aquilo que nos impede de viver a vida que realmente podemos viver. Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né? Em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você.
Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida neste ano. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais. Porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo, ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins,
mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E, sobretudo, quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco. Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui, eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua o conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? O padre Júlio falou assim, olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava para o meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus, é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. A vida, todos os dias, nos oferece motivo para uma sessão de perdão. Aliás, eu fico impressionado de ver o tanto que a terapia trabalha a dimensão do perdão. O processo terapêutico, quando ele é feito com seriedade, o bom terapeuta, ele sempre conduz a pessoa a um contexto de perdão. Porque as nossas dificuldades, por exemplo, de relacionamento com os pais, estão muito ligadas a situações em que nós não soubemos perdoar, a mágoas que nós carregamos conosco, as situações que foram desastrosas porque os nossos pais não tinham experiência, nos traumatizaram, nos trataram de um jeito que a gente não merecia, que a gente considerava que foi duro, que foi isso, que foi aquilo. Agora, a gente precisa viver o perdão diariamente numa dimensão terapêutica, porque eu preciso perdoar o tempo todo. As pessoas que não agiram como eu achava que deveriam agir, porque a gente sempre tem uma expectativa em relação ao outro, né? Isso é terrível. A expectativa que a gente tem sempre gera decepção. E como a gente não sabe viver sem esperar do outro, a gente tem de ir se adaptando. A gente tem que ir criando dentro de nós
uma capacidade de administrar essas decepções. Se a gente esperasse menos, a gente sofreria menos também, mas isso é um estágio espiritual que talvez a gente vai assumir só lá no final da nossa vida. Quando você vai esperar menos do outro, então você vai se decepcionar menos. Eu preciso me perdoar diariamente por aquilo que eu não consegui fazer, por aquilo que eu não consegui ser, por ter esperado demais de mim ou por não ter esperado nada. Quando eu me acomodei, quando eu não fui suficientemente responsável para me convocar diariamente para ser um homem de bem, que às vezes a gente vai se perdendo no caminho assim, quando a gente deixa de se convocar, quando a gente deixa de se chamar. Porque às vezes a gente acha que é o outro que nos chama, é o outro que nos convoca. Cuidado. A primeira convocação somos nós que nos fazemos. A vocação, essa palavra, vocare, né? Eu escuto a voz de Deus me chamando como padre. Eu acredito nessa mística. Deus me chamou, Deus me recrutou para ser padre. Tá bom, essa mística é a primeira de todas. Mas aí eu começo a viver o chamado diário que eu preciso me fazer a partir do chamado que eu recebi. Se eu não me chamo, se eu não me convoco diariamente a partir de uma missão que eu assumi, minha gente, é bem provável que eu me desprenda dos meus objetivos, é bem provável que eu vá me distanciando de mim mesmo, e aí eu vou entrando num contexto de irrealização. A mãe, por exemplo, não basta ter parido o filho. Você precisa se convocar diariamente na sua função de mãe, para exercer o seu papel de mãe, de mulher, na vida daquele filho. Só que você, no seu papel de mãe, você erra. E se você não se perdoa, o perdão nosso de cada dia é igual ao pão. Se você não se perdoa diariamente, ritualmente, antes de dormir, eu volto a dizer, aquela necessidade que a gente tem de fazer, de você recrutar dentro de você tudo aquilo que foi vivido, onde você que deixou de se convocar, onde que você abriu mão de fazer a coisa certa, e se você não se perdoa, no outro dia você pode acordar e viver acostumando-se com aquilo que você deixou de perdoar e que acabou se sedimentando como um defeito. Uma coisa é um erro. Mas se você vai repetindo o erro todos os dias, você vai sedimentando esses erros na sua alma e isso vira defeito. Pode observar. Os nossos defeitos são os erros sedimentados. São os erros que não foram corrigidos, são os erros que não foram perdoados, são os erros que não foram acertados numa íntima conversa. Aí, se não houve este perdão diário, o perdão nosso de cada dia, que nós concedemos ao outro, mas que concedemos sobretudo a nós mesmos, naquele tete-a-tete, né, que a gente precisa fazer diariamente, eu vou perder a energia para enfrentar o outro dia. É assim, minha gente, não existe milagre. É processual. Toda mudança humana, todo processo de transformação passa pelas etapas. Eu não fico defeituoso da noite para o dia. Eu fico defeituoso à medida em que eu não sou capaz de perceber os meus erros. Em que eu vou me acostumando com os erros. Então hoje eu sou grosseiro com o Christian, ele não me fala nada, eu não me acuso, não me percebo grosseiro com ele. Amanhã sou de novo. E daqui a pouco eu estou sendo mais arrogante ainda, porque eu me sinto melhor que ele. E aquele erro que eu cometi ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, aqueles erros foram sendo somados e virou um defeito. Eu fiquei arrogante, eu fiquei uma pessoa grosseira. Eu não era. Eu fui me tornando à medida em que eu fui me acostumando com as minhas grosserias do dia a dia. Observe-se. E você vai perceber. Tantas vezes na vida você foi grosseiro, você foi alimentando aquela grosseria,
Você não se acusou, o outro de repente até te falou, mas você não ouviu, não prestou atenção. Você foi se acostumando com aquele defeito, aí ficou sedimentado. Olhe para os seus defeitos e você vai observar que eles foram processuais. É um processo que foi acontecendo. Não foi da noite para o dia que esse defeito chegou. Por causa de uma preguiça espiritual, por causa de uma preguiça comportamental, é que nós vamos acumulando os defeitos. É como engordar. Você não engorda com esse brigadeiro de hoje que nós vamos comer. Que nós vamos comer. A gente engorda é à medida que se torna um hábito. Tá bom, hoje estamos reunidos, vamos festejar essa reunião aqui, a dona da casa nos recebendo, faz um docinho ali. Meu médico dizia uma coisa muito interessante. Não diz mais porque ele faleceu. Não é a dieta de um dia que nos emagrece e não é o exagero de um dia que nos engorda. É o hábito. Na vida espiritual a mesma coisa. Na vida comportamental a mesma coisa. É aquilo que a gente vai fazendo aos poucos que vai se tornando um volume, né? Vai ficando volumoso à medida que nós vamos ajuntando aquilo, é que a gente vai perdendo o vigor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não deixo passar a grosseria e eu peço perdão ao Christian pela minha grosseria, pela minha indelicadeza, e depois, antes de dormir, peço perdão também a mim, por não ter sido capaz de ser gentil com o Christian, e me renovo, e não vou me sentir culpado, mas vou me sentir arrependido, para no outro dia eu começar o meu dia, iluminado pelo erro cometido ontem, e ao mesmo tempo consciente que eu não tenho o direito de fazer de novo, aí sim eu estou falando de um processo humano responsável, saudável e honesto. É o que a gente precisa. Não desanime. Preste atenção em tudo aquilo que está sedimentado como defeito e não se acostume com isso. Trabalhe sim com a possibilidade de revirar esses defeitos, de ir eliminando aos poucos a partir do cultivo de virtudes. É assim que Deus vence em nós. O grande objetivo do diabo é que a gente se acostume com os defeitos que tem. Mas Deus nos motiva diariamente a transformar tudo isso em virtude. É o que eu lhe desejo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e nos livre da comodidade que os defeitos nos trazem e nos motive sempre mais a andar no duro caminho das virtudes. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.